nos deixar à vontade, tranquilos e abertos para ouvir a palestra da Kátia, que irá falar para nós sobre homossexualismo, que possamos poder absorver esse conteúdo e estar aberto a tudo que acontece ao nosso redor. Obrigado, Pai, por mais esse dia, que possamos melhorar, que possamos ter mais força de vontade, principalmente com quem está do nosso lado, com aquele que trabalha conosco. E também pedimos, Pai, que a Estela possa fazer uma leitura esclarecedora. Sendo assim, que a espiritualidade maior nos abençoe. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da Virgem Maria, da espiritualidade boa e amiga aqui presente, damos aberto mais uma palestra doutrinária na nossa casa. Que assim seja. A piedade. A piedade. Michel Bordeaux, 1862. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. Ela é irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai o vosso coração se comover diante das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Vossas lágrimas são como uma consolação que lhes aplicais sobre as feridas, e, quando, por uma doce simpatia, conseguis lhes dar a esperança e a resignação, que alegria experimentais. Essa ventura, é bem verdade, tem um certo pesar, visto que nasce ao lado da infelicidade. Mas, se não possui a ilusão dos prazeres terrenos, não tem as decepções angustiantes do vazio que eles deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade. Uma piedade bem sentida é o amor. O amor é devotamento. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Mamma mia. Assim. Mas vai ser difícil colocar ele mais para cima. Vamos ver. É novo esse. E muito grande para botar no bolso das mulheres. Ok? Então, boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos. Boa noite a quem nos assiste pela internet, né? Vocês estão bem sentadinhos aí, né? Eu vou sair virada um pinguim aqui. Eu já estou gelada só nesse instantinho que eu fiquei sentada aqui. Muito bem. Tema: homossexualismo. Ô palavrinha danada, né? Ô palavrinha para gerar controvérsias. Tema, né? Tema complicado. Mas, afinal de contas, né? Por que que é um tema complicado? Por que que é uma palavra que gera polêmica? Para mim, homossexualismo quer dizer o ser, né? Que possui uma característica de sentir atração física ou emocional por outro ser do mesmo sexo que o seu. Assim como a pessoa chamada heterossexual é a pessoa que sente o ser, né, que sente atração física ou emocional por outro ser de um sexo diferente do seu. Apenas uma definição. Se eu disser para vocês a pessoa é homossexual, vocês entendem do que se trata. Se eu disser que é heterossexual, vocês entendem. Se eu disser que está chovendo, todo mundo sabe o que quer dizer. Se eu disser que está tendo um dia de sol, todo mundo sabe o que quer dizer, não é? Mas por que será que gera tanta polêmica, né?
muitas pessoas usaram ao longo dos anos, ao longo dos tempos da humanidade, essa palavra com uma conotação pejorativa. E aí, acabou se criando essa polêmica, esse problema, que eu não vejo problema nenhum, como eu disse, é apenas uma palavra que define alguma coisa, como todas as palavras da língua portuguesa definem alguma coisa. Mas a humanidade, por questões de divergências de opiniões, né, tem muita intransigência, tem muita intolerância e tem muita falta de compreensão, né? E o ser humano, ele é muito intransigente porque ele acha que o que ele acha que é o certo e ponto final. E aí a nossa polêmica já começa com a palavra homossexualismo, porque não se usa mais homossexualismo hoje em dia. Se usa homossexualidade. Quando eu comecei a pesquisar sobre esse tema, eu achei que eu ia encontrar muita coisa, mas realmente eu encontrei muita coisa que eu não esperava encontrar. A primeira delas é a polêmica sobre essas duas palavras, homossexualismo ou homossexualidade. Aí eu comecei a ler e eu até pensei assim, poxa, o certo é homossexualidade, então vamos usar essa palavra, vou ligar para a Nice para ela imprimir o cartaz com um outro título. Aí o cartaz já estava pronto. Aí eu pensei o seguinte, espera aí, nesta casa aqui eu tenho aprendido que tudo deve ser estudado. Que a primeira coisa que a gente lê não significa que seja verdade. Não pesquisei tanto a fundo quanto poderia pesquisar. O tempo também, às vezes, é curto para a gente, né? Ultimamente eu posso me dizer que eu estou satisfeita quando eu consigo dormir umas 6 horas por noite. Que a minha média tem dado mais 5. Isso que eu preciso de 8, né? Mas tudo bem. Então, como eu aprendi nesta casa, tudo deve ser estudado, tudo deve ser analisado. Então, eu fui atrás, pelo menos um pouquinho, porque nas primeiras pesquisas que eu achei lá, não se usa mais homossexualismo, porque o sufismo ismo significa doença. Aí, espera aí. Eu sou espírita. Eu pretendo, ou pelo menos pratico o espiritismo. Então, eu sou uma pessoa doente, porque espiritismo também acaba com o ismo. Aí, procurando um pouquinho mais, descobri que o sufismo ismo também significa doença, mas pode significar fenômeno linguístico, sistema político, religião, esporte, ideologia e outras mais. Assim como espiritismo, então religião, espiritismo, cristianismo. E se a gente for um pouquinho mais adiante, a gente vai descobrir, lá o Dr. Pasquale fala, que uma doença, ela está na palavra, no radical da palavra, e não no sufismo. Então, gente, independente de ser homossexualismo ou homossexualidade, nós estamos falando do mesmo tema. E se eu não troquei aqui no quadro, vocês me perdoem, a responsabilidade é minha. Porque, como eu falei, eu não vejo problema na palavra. Essa controvérsia mais sobre o homossexualismo vem do fato que há muitos anos era considerado uma doença. E aí, homossexualismo era considerado uma doença. Então, agora não é mais considerado. Então, vamos trocar essa palavra por outra. Ok. Existe o Manual de Comunicação LGBT, que é o Manual de Comunicação das lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis, que traz essa diferenciação entre as palavras. E aí existem muitos jornalistas e muitos adeptos que estão usando a palavra homossexualidade. Se fica feliz para todos, vamos usar a palavra homossexualidade. Mas eu não vejo diferença entre elas, porque, para mim,
homossexualismo jamais foi uma doença. Então, vamos falar um pouquinho de algumas datas, porque antes era considerado uma doença, né? Infelizmente, a humanidade ainda tem muito que caminhar e que aprender. Em 1973, pela Associação Americana de Psiquiatria, não é mais considerado um transtorno e nem uma doença. Em 1975, pela Associação Americana de Psicologia, não considerou mais, então, uma doença, né? No Brasil, em 1984, a Associação Brasileira de Psiquiatria posicionou-se contra a discriminação e considerou a homossexualidade algo que não prejudica a sociedade. Em 1985, o Conselho Federal de Psicologia também seguiu o mesmo caminho no Brasil, né? E estabeleceu, inclusive, regras de atuação dos psicólogos, porque como é que muitos pais botavam seus filhos para serem curados, entre aspas, né? Serem tratados, serem curados junto com psiquiatras e junto com psicólogos, né? Mas esse Conselho Federal de Psicologia não permite mais que seja tratado desta forma. Psicólogos não podem tratar a homossexualidade, não podem curar, porque a partir do momento que nunca foi uma doença, não há por que tratá-la, né? Em maio de 1990, a Organização Mundial da Saúde também deixou de considerá-la uma doença e ela não tem mais o CID, que é o Código Internacional de Doença, né? Tem algumas coisas que eu acho um absurdo, nunca deveria ter sido considerada, né? Em 1991, a Anistia Internacional passou a considerar a discriminação contra homossexuais uma violência aos direitos humanos. E em 1999, o Conselho Federal de Psicologia formulou a Resolução 1/99, considerando que a homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio e nem perversão. E é por isso que, então, quando a humanidade considerava uma doença, se usava a palavra homossexualismo, e não é mais considerado pela ciência agora, porque pelo espiritismo, como nós vamos ver, nunca foi considerada, apesar de alguns escritores espíritas, infelizmente, assim o considerarem, né? Então, nós podemos mudar para a homossexualidade, que não tem problema nenhum. Eu acho, na verdade, opinião minha, responsabilidade minha do que eu estou falando, que a vida é muito mais do que a gente perder tempo com discussão de palavras, né? Até porque a homossexualidade, nós vamos falar agora alguns tópicos, não dá para aprofundar nada, porque senão a gente vai passar muito do horário e vão me puxar a orelha, né? Que a última vez eu já passei do horário, né? Culturalmente falando, os aspectos individuais da homossexualidade já foram admirados, já foram tolerados e no momento são, ou até um certo momento agora, foram condenados. E apesar da ciência não considerar mais uma doença, a nossa sociedade a gente sabe que ainda condena, né? Assim como a nossa sociedade ainda é muito machista, a mulher ainda tem que provar que ela consegue trabalhar tal qual como os homens, que ela pode ter a mesma função, a mesma profissão e o mesmo nível de função dentro de uma empresa para ganhar a mesma coisa, porque às vezes mulheres e homens com as mesmas funções ganham salários diferentes. Então a nossa sociedade ainda é muito machista. Culturalmente nós temos muitas diferenças. Existem culturas onde o homem pode ter várias esposas. É uma sociedade muito machista ainda. E aí entra também essa questão também de ter um pezinho a mais ali contra a homossexualidade. Mas culturalmente já variaram muitos, né? Então já foram admirados, já foram tolerados. Já foram condenados. E eu espero que a partir de hoje, pelo menos, então, que sejam aceitados, né?
A própria questão jurídica, né, ela é muito diferente. Assim como já hoje em dia existem países que aceitam, inclusive, os casamentos entre homossexuais, existem países que não aceitam e existem países que não aceitam e, inclusive, é considerado crime. Então, a nossa cultura, ela é muito divergente, né? Mas, vamos ver algumas causas, vamos dizer assim, do que poderia vir o ser numa encarnação a se afeiçoar, a sentir atração por outro ser do mesmo sexo que o seu. Eu trouxe uma reportagem, um artigo, do Dr. Roberto Lúcio Vieira de Souza, da Revista Cristã do Espiritismo. O artigo dele se chama A Visão Espírita da Homossexualidade. Dr. Roberto já foi vice-presidente da AMENG, já foi assessor ou é assessor de pesquisas da AMENG, que é a Associação Médico Espírita de Minas Gerais, cujo presidente, que acho que é atual ainda, o Dr. Andrei Moreira. Nós tentamos, em janeiro desse ano, nós ligamos convidando ele para vir palestrar no Foreblu. Só que é um médico formado na Faculdade de Medicina de Minas Gerais, homeopata, né, especializado em homeopatia, e palestrante espírita. Inclusive, eu falei com o assessor dele em janeiro, que ele estava fora do Brasil, e ele já tinha compromisso para a época do fórum. Mas a gente ainda está em conversa para trazê-lo, pelo menos para a CEIU, ano que vem, de repente, fazer um seminário. E ele eu tenho aqui alguns livros que falam da questão do homossexualismo. Ele tem livros como Cura e Autocura, uma visão médica espírita, A Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal, Pílulas da Esperança, O Mundo dos Bonecos de Papel, e se eu não me engano, eu não achei o título agora, mas eu acho que agora em janeiro ele lançou Juventude e Homossexualidade. Se eu não me engano, desculpe se o título não é bem esse. Então, assim, a Associação Médico Espírita de Minas Gerais, uma entidade muito atuante na questão do espiritismo, é muito interessante porque a gente não tem muitos médicos espíritas, né? A gente até estranha muitas vezes, pelo menos aqui na nossa região, quando um médico, quando ele não consegue, às vezes, um tratamento para um paciente, ele manda vir na casa espírita. Isso é muito raro aqui no Sul. Mas, graças a Deus, nós temos muitos médicos espíritas a nível de Brasil, pelo menos, né? Então, o artigo dele diz o seguinte: tentamos classificar, do ponto de vista doutrinário, as causas da homossexualidade. Gente, aqui só um tópico, tá? Se a gente fosse se aprofundar e estudar isso aqui, teria muito mais coisa. Poderiam ser possíveis, prováveis causas morais, educacionais, obsessivas e psiquiátricas. Então, vamos lá. Causas educacionais, ele divide em atávicas e atuais. Atávicas, ele diz que é o resultado de vivências repetidas em culturas onde se pratica o homossexualismo. Como na Grécia Antiga, como muitas tribos indígenas, né? Então, simplificando, vamos dizer que esse espírito vem já em muitas encarnações dentro desta cultura. E agora ele veio renascer numa cultura onde temos heterossexuais e homossexuais. Né? E as causas educacionais atuais é na questão que ele fala aqui, na questão da educação dos pais. Aquele caso que eu acho que muitos nós já sabemos, já ouvimos falar ou já lemos, de pais que querem um filho de um determinado sexo e vem de outro, né? O pai ou a mãe que quer uma menina e vem um menino, aí educa daquela forma, queria uma menina, então educa aquele menino de uma forma, bota até vestido, às vezes a gente sabe de situações que existem, né? E vice-versa também, ou o pai ou a mãe que queria um menino e vem a menina, ou a menina e vem o menino. Então, seriam as causas educacionais atuais, né? As causas obsessivas, né? Podem ser, entre outros tantos, gente, aqui é só uma pincelada, volto a dizer. Podem ser
se for um obsessor já, que é um conhecido, vamos dizer assim, de vidas passadas, pode ter sido um parceiro, né? De um passado nosso aí delituoso, né? Onde a gente viveu, pode ter vivido tanto como homossexual como heterossexual, mas situações pervertidas, né? Então a gente acaba tendo este parceiro que quer continuar nesta caminhada de perversão, vamos dizer assim, e a gente está aqui encarnado e acaba tendo essa companhia, né? Não necessariamente esse obsessor, nós estamos falando de causas obsessivas agora, precisa ser de vidas passadas também. Qual é a minha conduta moral agora aqui nesta encarnação? O que eu estou fazendo da minha vida? Porque a gente se chega, ou o espírito chega a gente por afinidades. E aí a gente está falando de qualquer afinidade. Não estamos falando mais nem de opção afetiva e opção sexual. Se eu for um bandido e eu quiser e estou matando e estou roubando, vai ser esse tipo de espírito que eu vou ter como companhia, né? Se eu for um homossexual, eu vou ter um espírito como homossexual como companhia? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer é que conforme a minha moral, porque, gente, quando a gente desencarna, a gente não muda. A gente continua sentindo fome, a gente quer comer, a gente quer beber e a gente tem as mesmas sensações, sentidos. Se eu usava uma droga, eu quero continuar usando. E se eu tinha a minha, de repente, perversão sexual, que aí nós não estamos falando nem de homossexual e nem de heterossexual, porque perversão é a maneira como eu uso o sexo. Isso independe da minha escolha, né? Eu posso me afinizar com alguém do lado de lá que era pervertido e está procurando um parceiro do lado de cá. Pode ser uma causa atual também, né? E uma das outras possibilidades no caso de obsessão, por exemplo, por algum motivo de alguma coisa que eu tenha feito, eu tenho um obsessor, vamos dizer. E esse obsessor é um espírito que tem na mente, porque o sexo ele está no corpo físico, ele não está no espírito, como nós vamos ver mais adiante. Então, de repente, eu tenho ali um obsessor que é ou pensa como um sexo contrário ao meu. Então, acaba me forçando a tomar aquela decisão. Forçando, ninguém é forçado a nada, né, gente? A gente atrai e a gente deixa que as coisas acontecem também, né? Por falta de vigilância, por falta de oração, por falta do que eu faço no meu dia a dia, né? Por falta de cuidar do que eu faço no dia a dia, né? As causas psiquiátricas, né? Então, poderia ser um ser, né, que veio nessa encarnação aí com uma deficiência mental ou uma desestrutura psicótica, né? E esse ser, ele vem com a crítica comprometida. Então, ele pode se tornar um alvo. Mas, aí também a responsabilidade dos pais de levar esse ser, que pode ter uma deficiência mental, a ser uma boa pessoa, a ter moral. Porque moral independe de opção sexual, independe de se eu vim com alguma deficiência física ou se eu vim com alguma deficiência mental, né? E as causas morais que a maioria dos escritores consideram a maior causa, né? Então, o ser, né, que abusou, que pode ter abusado das suas faculdades genésicas, tanto na posição masculina como na feminina, né, arruinando vidas de outros indivíduos, destruindo uniões e lares diversos. A gente não lembra o que fez na vida passada, né? Mas a gente com certeza tem muito a resgatar, porque senão a gente não precisava mais estar no planeta Terra, né? Existem muitas outras situações. Gente, em meu caso, então, vamos dizer assim, eu estou nesta encarnação como um ser homossexual. Então meu caso é obsessivo. Não, meu caso é o educacional. Não, meu caso é moral. Gente,
Eu só estou trazendo algumas informações. Não é isso que importa para a gente, né? Para o ser que está nessa posição. O que importa é como eu levo a minha vida. Como é que está a minha reforma íntima? O que eu estou fazendo no meu dia a dia? E aí, um pedacinho de uma entrevista do Dr. Andrei Moreira também, que eu estava falando dele antes, né? Ele diz, numa entrevista também, que o nome da entrevista é o nome de um dos livros dele, né? A Homossexualidade sob a Ótica do Espírito Imortal, né? Ele comenta, né, que para a ciência, então, a orientação afetivo-sexual, ela é considerada normal. A partir de agora, então, a ciência já considera normal. Infelizmente, como eu comentei, existem escritores espíritas ainda que acham que é um distúrbio. E o Dr. Andrei Moreira diz que não há base no conhecimento espírita para se afirmar tal coisa. Inclusive, ele diz para a gente ler Emmanuel e André Luiz. Ele manda, né? Palavra ruim, né? Ele diz para a gente reflexionar sobre o seguinte, direcionarmos, né, o nosso pensamento e reflexão para o respeito, o acolhimento e inclusão da pessoa homossexual, entendendo a homossexualidade como uma condição evolutiva natural, decorrente de múltiplos fatores. A gente falou pouquinho só de alguns, tá, gente? Pode ser diversos. Esses fatores são sempre individuais para cada espírito, construída ou escolhida por esse espírito em função de tarefas específicas que ele veio, ou provas redentoras que ele veio, incluindo aí condições expiativas e reeducativas de vidas, muitas vidas de abusos afetivos sexuais no passado, que parecem ser a causa determinante, como eu falei, da maior parte das condições homossexuais conforme a literatura. Há muito sobre o tema que nós nem estamos sabendo ainda. Com certeza, falta muito na literatura também ainda para a gente poder se achar no direito de falar alguma coisa. Só quem está na pele para sentir, né? Com essa nossa sociedade criticando sempre, né? Continua ainda, Dr. Andrei Moreira, a condição, né, a orientação sexual da homossexualidade não é em si uma condição maléfica para o indivíduo, mas ela é neutra. Pode ser positiva ou não, depende da forma como for vivenciada. Voltando à questão da reforma íntima. Mas e aí, a gente tem escritores espíritas que ainda condena, que ainda critica. E aí, como eu aprendi aqui, a gente aprendeu aqui, a gente tem que estudar, e estudar muito para depois falar. E olhe lá, se a gente ainda assim, depois de estudar muito, ainda pode se dar o direito de falar. Eu vou trazer alguns textos aqui, gente, eu vou precisar ler, tá? Mas eu trouxe o mínimo possível, dos textos aqui, ó. Vamos estudar a doutrina, então. Vamos ver se a doutrina realmente é contra. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, no capítulo 21, traz: através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. O homem e a mulher serão, desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminina, sem especificação psicológica absoluta. Ele diz ainda: o espírito, ao renascer entre os homens, pode, obviamente, tomar um corpo feminino ou masculino, atendendo ao imperativo de encargos particulares
em determinado setor de ação ou ao cumprimento das suas obrigações regenerativas. Não é uma punição, é apenas mais um aprendizado, que se a gente pensar profundamente, eu acredito que todos nós, eu já comentei em outra palestra, nós devemos ter, somos espíritos novos, mas a gente deve ter por baixo umas 40 encarnações. Acha que eu vim sempre como um corpo de mulher? Ou quem veio como um corpo masculino foi sempre masculino em todas as 40 encarnações? Então a gente vem em determinada reencarnação como homem, num corpo masculino, e determinada reencarnação num corpo feminino, porque é o que a gente está necessitando aprender. Eu sempre imaginei assim, eu vim nessa encarnação num corpo feminino, eu imagino que eu penso como uma mulher deva pensar, eu gosto de usar salto, eu gosto de usar saia, vestido, e hoje à noite eu vou para a cama dormir, e amanhã cedo quando eu acordar eu vou me olhar e eu tenho um corpo masculino. Foi de ontem para hoje, a minha mente continua sendo feminina. E a gente desencarna com as mesmas características. Eu vou desencarnar como mulher, eu vou chegar do lado de lá como mulher. Se não foi uma coisa que eu gostei, porque a literatura espírita explica que quando a gente tem condições, a gente chega do lado de lá e a gente tem condições, a gente toma a forma que a gente mais gostou. De repente, eu mais gostei de uma encarnação minha que eu fui homem. Então, eu chego do lado de lá e volto, se eu tiver essa condição, né, e esse merecimento, de voltar a ter o corpo masculino. Então, nós vamos trocar o corpo carnal muitas vezes ainda. Então, quem somos nós para criticarmos? No livro Ação e Reação, de André Luiz e Chico Xavier, ele diz o seguinte, é que se o texto é meio comprido, eu queria diminuir ele, mas vai ficar faltando coisa. Considerando-se que o sexo, na essência, é a soma das qualidades passivas ou positivas do campo mental do ser, em muitas, aqui tem mais um pedacinho no meio, em muitas ocasiões, quando o homem tiraniza a mulher, furtando-lhe os direitos e cometendo abusos em nome da pretensa superioridade, né, o machismo, né, desorganiza-se ele próprio a tal ponto que, inconsciente e desequilibrado, é conduzida pelos agentes da lei divina a um renascimento em corpo feminino. Para que, nesse extremo desconforto íntimo, por que nesse caso é extremo desconforto íntimo? Porque o mental dele é machista ainda. Ele vem com aqueles pensamentos, ele vem com aquelas ideias, mas o meu corpo é feminino, e agora? O que eu faço, né? Para que ele venha a venerar na mulher sua irmã, sua companheira, sua filha e sua mãe diante de Deus, e vice-versa. Com a mulher que abusou também e vai vir num corpo masculino, também pode vir para valorizar o que não valorizou em outra encarnação. Chico, no Jornal Espírita, em 1984, falou o seguinte: não vejo pessoalmente quaisquer motivos para críticas destrutivas e sarcasmos incompreensíveis para com nossos irmãos e irmãs portadores de tendências homossexuais, ao nosso ver, claramente iguais às tendências heterossexuais, que assinalam a maioria das criaturas humanas. Em minhas noções de dignidade do espírito, não consigo entender por que razão esse ou aquele preconceito social impedirá certo número de pessoas de trabalhar e serem úteis à vida da sociedade. Ah, mas espera aí. Aí o pessoal ali que não estudou muito, como diz José, os kardeciólogos de plantão, pode dizer o seguinte: mas espera aí, isso aí não é a codificação do Evangelho, não é a codificação do Espiritismo. Ok, então vamos lá. Livro dos Espíritos, capítulo 6, Sexo nos Espíritos. Pergunta número 200. Os espíritos têm sexo? E a resposta é: não como a entendeis. Porque os sexos dependem da constituição orgânica aqui, o corpo físico. Entre eles há amor e simpatia,
mas baseados na afinidade de sentimentos. Questão seguinte, 201. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Questão 202. Quando se é espírito, prefere-se estar encarnado num corpo de homem ou de uma mulher? Isso pouco importa ao espírito. Depende das provas que ele tiver que suportar. E Kardec ainda comenta, após essas 3 questões, os espíritos encarnam-se homens ou mulheres porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que é ser homem. Muito bem explicado, né? Kardec ainda fala na Revista Espírita em 1866, o Espiritismo ensina que as almas podem animar corpos de homens e mulheres. Repete novamente, as almas ou espíritos não têm sexo. A influência que o espírito encarnado sofre do organismo não se apaga, que a gente estava comentando antes. A influência que o espírito encarnado sofre do organismo não se apaga imediatamente após a destruição do invólucro material, ou seja, após o desencarne, assim como não perdemos instantaneamente os gostos e os hábitos terrenos. Eu desencarnei como mulher, eu penso como mulher, mas para aprender o que eu não aprendi agora a valorizar, eu vou voltar como homem e volto muito rapidamente. Eu nem cheguei a perder aquelas minhas maneiras de pensar e de agir como mulher. E aí nós temos mais um itemzinho, porque não dá para falar muito. A questão da moral, né? Infelizmente, como a gente tem o preconceito na sociedade, a questão moral acaba elevando o preconceito a um patamar maior ainda, né? No mesmo livro, Vida e Sexo, Emmanuel fala o seguinte: em torno do sexo, daí ele vem falando, né? Trouxe só um pedacinho. Em torno do sexo será justo sintetizarmos todas as digressões nas normas seguintes: não proibição, mas educação; não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo; não indisciplina, mas controle; não impulso livre, mas responsabilidade. Nós estamos falando isso em relação ao sexo, à moral. André Moreira fala também naquele artigo dele: ser homossexual não é sinônimo de ser promíscuo, inferior, afeminado no caso de homens ou masculinizado no caso de mulheres. Simplesmente atesta que o indivíduo se realiza sexual e afetivamente num encontro entre iguais. A pessoa homossexual deve receber a mesma instrução e a mesma educação, mesmo respeito e as mesmas informações sobre sexualidades que os heterossexuais. A postura na vivência da sexualidade para homossexuais deve ser a mesma aconselhada pelos espíritos aos heterossexuais: dignidade, respeito a si mesmo, valorização da família. Acho que eu botei para cá. Valorização da família, mas basicamente é isso. Existem situações entre muitos homossexuais que, por querer mostrar para a sociedade que pode existir, que é normal existir, às vezes extrapolam na questão moral. Então, se a gente está dentro dessa situação, se eu estou homossexual nessa vida, o que eu tenho que fazer é respeitar, me respeitar para impor respeito também, para que a sociedade também me respeite. Mas heterossexuais também têm muito que se respeitar, que respeitar seus companheiros de jornada, homem respeitar mulher, mulher respeitar marido. Porque existem muitos homossexuais que vivem uma vida digna
e terão o seu espacinho quando chegar do lado de lá. Enquanto existem muitos heterossexuais que na frente da sociedade são muito bons, mas apontam os seus dedos e que criticam, e quando chegar do lado de lá que nós vamos ver quem é quem. Para finalizar, eu gostaria de trazer uma psicografia, eu vou ler uma psicografia fresquinha, vai sair no livro Contos do Outro Lado 2, que já está na gráfica, aguardem, em breve estará aparecendo aqui na CEU. A psicografia diz o seguinte: minha primeira vez. Amigo terreno, como me emociona poder escrever e narrar ao mesmo tempo um pouco de nossa história. Bem, eram meados dos anos 40, 1940, e se falava em guerra, e em muitas praças se esvoroçavam muitos assanhados por aquelas energias nefastas que os atraíam de longe. E para que possam entender melhor, em plena véspera de Natal recebíamos a grata notícia, o nascimento de Bárbara, e em seguida a notícia da morte de minha amada Esther. Ó, meus amigos, na primeira notícia, um salto no coração de alegria. Um dia depois, minha Esther partindo. O abalo foi muito maior do que havia pensado, e sentia dentro de meu ser um enorme instinto maternal. E na condição de pai de primeira viagem, como nos alertavam todos, muito pelo contrário, senti em meu íntimo todo o conhecimento daquela situação, tanto que parecia adivinhar todos os cuidados e procedimentos. Só não dei de mamar para Bárbara, pois nos socorremos de uma ama de leite. E se iniciou as críticas, dentro e fora da família, onde todos aconselhavam sair da viuvez e nos consorciarmos novamente o mais breve possível. Todos foram estranhando nossas ações e desvelo. Nos comportávamos cada vez mais feminino e cada vez me sentia uma mãe, cada vez mais me sentia uma mãe, só não usava saias. Bárbara foi crescendo e aprendi a costurar e a bordar com uma rapidez que impressionara a todos. E cada vez que eu costurava para fora e fazia lindos vestidos e parecia conhecer muito da minha profissão que abracei, o meu jeito feminino só aumentava. Até chegar a ser maltratado e achincalhado por toda a minha família. Meu irmão do meio até tentou me internar e tirar minha Bárbara. E graças ao mais alto e um grande cliente advogado, não conseguiram. Minha família se afastara me acusando de muitos preconceitos de toda a ordem. Ah, como sofria! Hoje agradeço tudo que passei. Hoje é que sei, foi a minha primeira vez num corpo masculino. E meu lado materno falou mais alto. Meus amigos terrenos, se aproxima mais uma comemoração de um Natal terreno que cada vez se torna mais e mais comercial. E foi num dia de Natal que perdi aí na terra Esther e ganhei Bárbara. E uma difícil e justa passagem de uma mãe, uma mulher num corpo masculino, e aos amigos apelamos nos dias que antecedem o Natal e para os dias que virão no ano próximo que vai chegar. Não julgue quem diferente parece do seu comportamento. E mesmo com tanta mudança, parece que o preconceito continua. Apelo para o espírito cristão que veio numa manjedoura da renovação e da esperança, guiado pelas estrelas da indulgência e pelo amor do Eterno Pai. Ajuda e compreende os diferentes, pois muitos é a primeira vez. Outros resgatando. Outros tantos transviados no caminho do equilíbrio. Mas não importa. No meu caso, uma morte e um nascimento acordou uma mãe, uma mulher adormecida. Primeiramente amai, ou pelo menos não julgue. Do seu sempre amigo de todos, Ramon, psicografia recebida pelo médium Zé Araújo em 5 de dezembro de 2010, na reunião mediúnica da CEU. Gente, como diz Emmanuel, no livro Sexo e Destino, se eu não me engano, a humanidade tem um telhado de vidro
Nós temos um telhado de vidro. Vamos cuidar da nossa moral, da nossa reforma, olhar para o nosso ser e deixar que cada um cuide da sua vida. É a responsabilidade de cada um. Como mensagem final, gostaria de dizer que, meus irmãos, eu amo vocês. Eu sempre tive muitos amigos homossexuais. Inclusive, minha filha, quando tinha uns 15 anos, ela chegou para mim, graças a Deus que eu estava preparada, né? Porque ela chegou de sopetão e disse assim, mãe, posso te perguntar uma coisa? Eu disse, pode. Se eu for homossexual, tu ainda vai me amar? Eu disse para ela, não precisei pensar porque eu tinha a resposta. Eu disse sim, só tem uma coisa. O que se faz dentro de 4 paredes é entre 4 paredes. Eu já estava preocupada com a questão moral. E o assunto ficou por aí. Amo vocês, mas respeitem-se, para que a sociedade também possa respeitar vocês. E o recado serve também para quem se considera heterossexual e acima de qualquer telhado de vidro. Respeitem-se, para que possam ser respeitados também. O que vale é a nossa reforma íntima e não a nossa orientação sexual. Muito obrigada. Espiritualidade boa e amiga, nossos irmãos de ideal, nosso amigo mestre, irmão Jesus, que possamos nessa jornada terrena, tão difícil, mas tão difícil porque nós, espíritos, a fazemos difícil, que possamos caminhar e entrar pela porta estreita, porque muitas vezes nos desviamos do caminho, porque a porta larga nos apresenta tantas coisas aparentemente boas, mas sabedores que somos de que a porta estreita nos levará para o caminho correto, o caminho da nossa reforma íntima, que todo dia deve ser trabalhada, um passo de cada vez, sem desistir nunca. Derrama sobre os nossos irmãos que estão nesta encarnação, com a sua orientação sexual de homossexuais, que eles possam receber tuas bênçãos, teu apoio, que eles possam seguir o caminho da reforma íntima, sendo espíritos bons, trabalhando para a sua melhora, casando, adotando tantas crianças que estão abandonadas, que eles possam ter uma jornada feliz. E que os nossos irmãos que estão nesta encarnação heterossexuais cuidem também da sua reforma íntima, não apontando os dedos para aquilo que ainda não compreendem. Que o machismo, que a intransigência do ser humano possa dar lugar ao amor e à piedade em todos os nossos corações. Que assim seja.